A canção Terceira do Plural, do músico Humberto Gessinger, do grupo Engenheiros do Havaí, é uma crítica contundente à lógica do capitalismo tardio, especialmente à mercantilização da vida, à alienação, ao consumo compulsivo e ao poder das estruturas burguesas hegemônicas. Tudo isso apresentado com uma linguagem econômica, repetitiva e quase industrial, que ecoa o próprio mecanismo que denuncia. Sob a lente do marxismo dialético, a análise da letra se desdobra em 3 eixos fundamentais: a dialética da mercadoria e da alienação, a reprodução do capital e a obsolescência programada, a luta de classes e a interrogação crítica ao sujeito opressor, a dialética da mercadoria e da alienação. A letra abre com uma cadeia de trocas mercantis, aparentemente sem fim. Corrida pra vender cigarro, cigarro pra vender remédio, remédio pra curar a tosse, tossir, cuspir, jogar pra fora. Essa sequência não é aleatória. É uma representação da lógica circular e autodestrutiva do capital. E a corrida, além de ser uma metáfora de pressa, é uma referência direta às corridas de Fórmula 1, nas décadas de 1980 a 1990, espetáculos globais patrocinados maciçamente pela Marlboro, cujos carros vermelhos e brancos funcionavam como outdoors em alta velocidade. O espetáculo, a corrida, é o primeiro elo da cadeia. Não se vende só o cigarro, mas um imaginário de liberdade, risco e virilidade, que oculta a dependência química e os danos à saúde. Assim, o cigarro, produto, gera a tosse, dano, que cria demanda por remédio, solução parcial, que alimenta a indústria farmacêutica. E o ciclo recomeça. Não há resolução real do problema, apenas a reprodução ampliada do ciclo produção, consumo, dano, reparo mercantilizado. Marx, em O Capital, mostrou que a mercadoria não é neutra. Carrega valor de uso, aliviar a tosse, e valor de troca, lucro do remédio. Mas é este último que subordina e distorce aquele. Aqui o uso é produzido artificialmente pela própria indústria. O cigarro induz a tosse que exige o remédio. É uma alienação em cadeia, onde o sujeito não só consome, mas é constituído como consumidor de necessidades que o próprio sistema gerou, inclusive por meio de espetáculos ideológicos como a Fórmula 1. Corrida pra vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça pra usar boné e professar a fé de quem patrocina. Aqui se realiza em ato cotidiano o que Marx diagnosticou em A Ideologia Alemã. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. O boné é o uniforme dessa dominação suavizada. O consumidor não é apenas explorado como força de trabalho ou capturado como cliente. Ele é cooptado como divulgador. Ao vestir a marca, ele repete, sem perceber, o que Gramsci chamou de adesão ativa ao sistema hegemônico. Um consentimento que vai além da passividade e se torna ação ideológica espontânea. No espetáculo da Fórmula 1, esse mecanismo atinge seu ápice. Os carros da McLaren ou Ferrari, pintados como gigantescos anúncios da Marlboro, transformam a corrida em missa laica. O fã compra o boné, põe na cabeça e, como escreve Gramsci nos Cadernos do Cárcere, professa uma fé que julga própria, mas que foi forjada nos laboratórios da sociedade civil burguesa. Ou seja, ele trabalha de graça para o capital. Não só consome, mas vende, legitima, evangeliza. A hegemonia está consolidada quando o oprimido se orgulha de carregar a bandeira do opressor. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar de rir, querem te fazer chorar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são?
da verdade. O relógio é o tempo submetido à lógica da acumulação. O tempo de trabalho socialmente necessário. Marx, O Capital, livro 1. Mas também o tempo da vida cotidiana, acelerado, fragmentado, colonizado pelo imperativo da produtividade e da disponibilidade imediata. O silicone contra a gravidade vai além da luta individual contra o envelhecimento. É a materialização da violência estética imposta pelo capital. Antes do silicone foi vendida uma norma: corpo firme, liso, suspenso, como se a ação natural da gravidade, leia-se, o tempo, a idade, a experiência corporal, fosse defeito, fracasso, feiura. A estética burguesa não descreve o belo. Fabrica a vergonha do natural para criar demanda. O silicone, então, não é escolha livre. É resposta compulsória a uma norma produzida pela indústria da beleza, pelos meios de comunicação e pela publicidade. Todos sob o comando da mesma lógica que vende o boné e patrocina a corrida. E o verso final: dedo no gatilho, velocidade, quem mente antes diz a verdade. É uma das frases mais agudas da música. Denuncia a antecipação estratégica da classe dominante na disputa simbólica. Ela mantém o dedo no gatilho não de armas, mas de narrativas. Produz, dissemina e naturaliza sua versão dos fatos antes que a contradição apareça como problema. Na velocidade da mídia, quem ocupa primeiro o espaço discursivo, mesmo com mentira, determina o que será aceito como verdade de senso comum. Gramsci. É a produção industrial de consenso, onde a repetição substitui a razão e a antecipação retórica se confunde com autoridade. Ou seja, não basta controlar a produção, é preciso controlar o tempo da fala. E nessa corrida, mais uma vez, eles ganham antes mesmo da largada. E eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar, a sede, eles querem te sedar. Me digam, quem são eles? Quem eles pensam que são? Vender e comprar são os dois polos da relação mercantil. Mas aqui, o sujeito, T, é reduzido a objeto. É vendido como força de trabalho, comprado como consumidor, sedado como crítico em potencial. A sede é metáfora da necessidade humana autêntica, de sentido, de justiça, de comunidade, que o capital simula saciar com mercadorias, mas na verdade bloqueia. Matam a sede com falsas promessas, mas sedam a consciência crítica. A pergunta repetida: quem são eles? Quem eles pensam que são? É não retórica, mas revolucionária. Em Marx, a primeira condição para a emancipação é nomear o inimigo de classe. Eles não são indivíduos, mas a personificação do capital. A classe burguesa, os conglomerados, o sistema financeiro industrial midiático. Mas a segunda pergunta, quem eles pensam que são, denuncia a arrogância ideológica do capital, que se apresenta como neutro, racional, universal, como se o mercado fosse lei da natureza, quando na verdade é histórico, contingente e violento. Vender, comprar, vedar os olhos, jogar a rede contra a parede. Querem nos deixar com sede, não querem nos deixar pensar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Vedar os olhos é alienação. Jogar a rede contra a parede é a contradição irracional do sistema. Esforço inútil, desperdício, crise cíclica. E o objetivo final? Impedir o pensamento. Porque, como disse Marx, a emancipação dos trabalhadores deve ser obra dos próprios trabalhadores. Logo, o capital precisa impedir que pensem, que perguntem, que nomeiem a exploração. Quem são eles?
Conclusão. A canção como praxis crítica, terceira do plural, é um exemplo de consciência dialética. Não se limita a descrever o sofrimento, o que seria materialismo mecanicista, mas expõe as contradições internas do sistema, a lógica de reprodução do capital, e chama a tomada de consciência de classe. Eis o núcleo do marxismo dialético. Não interpretar o mundo, mas transformá-lo. A repetição obsessiva de "quem são eles?" não é cansaço, é convocação. É o convite para que o ouvinte saia da posição de objeto e assuma o lugar de sujeito histórico, capaz de questionar e, eventualmente, romper com a cadeia. A crítica não deve ser o lamento da realidade, mas a arma para sua transformação.